Rhaenyra e Daenerys Targaryen são duas rainhas muito parecidas em história de vida. Elas estão conectadas, são duas herdeiras que tiveram que lutar pelo trono. A herança não veio de maneira pacífica e é ainda pior no caso da Rhaenyra, porque ela foi publicamente nomeada perante os Sete Reinos e mesmo assim o direito dela foi tomado pela família Hightower. Nem o Aegon, que ficou com o trono, nem ele queria ser rei, mas implantaram essa ideia na cabeça dele e tanto Rhaenyra quanto a Daenerys perderam tudo que elas amavam por causa dessa batalha sem fim pelo Trono de Ferro. Tudo começou no mesmo lugar e com o mesmo objeto de poder, o trono. Porém, esse não é o único elo que conecta as duas. Qual é o real parentesco entre Daenerys e Rhaenyra Targaryen? Quantas gerações separam as duas? O que a Rhaenyra é da Daenerys e vice-versa? Eu vou começar respondendo isso, e aí vamos falar da história dessas duas que se conectam, e não se preocupa que se tiver spoiler eu vou avisar antes, tá? Mas mesmo assim vai ser só no final, então pode assistir de boa. Em alguns segundos eu vou ajudar você a fazer dinheiro aqui na internet com garantias. Mesmo que você não saiba nada sobre criação de renda no Instagram, no YouTube, você vai aprender do zero a como transformar o digital em renda rápida, que é para você já ter retorno agora, rápido, e em renda para sempre, que é para o longo prazo. Viver disso como eu já faço desde 2016. O guia completo que vai te pegar pela mão e te ensinar tudo do zero é o Fórmula Negócio Online, que eu já trouxe aqui no canal várias vezes e é garantido porque você vai entrar e você vai ter 7 dias para olhar e decidir se quer ficar mesmo, então você só tem a ganhar. Entra, vê como é, a garantia é de 7 dias, então você vai ver que é algo sério, que pode mudar a sua vida como mudou a minha e vai te guiar desde o início à liberdade financeira de tempo que só a internet proporciona, porque aqui as coisas acontecem muito rápido. Eu deixei o link do FNO aqui embaixo, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, então é só entrar e ver o que tem lá. A primeira coisa que você tem que saber é que a Daenerys é descendente da linhagem da Rhaenyra Targaryen, ou seja, se a Rhaenyra nunca existisse, não tivesse nascido, a Daenerys também não existiria. Daemon e Rhaenyra, isso mesmo, o Daemon tá na linhagem da Daenerys, é por ele e pela Rhaenyra que a Daenerys vai existir, então Rhaenyra e Daemon deram a linhagem que vai terminar na Daenerys Targaryen, só que, como a gente sabe, House of the Dragon se passa 172 anos antes de Game of Thrones, portanto, 172 anos antes da Daenerys. Então olha a distância, olha o intervalo que tem entre a Rhaenyra e a Dany. É muita coisa, né? Por isso, presta atenção. Eu poderia detalhar toda a árvore genealógica, filho por filho, filha por filha, até chegar na Daenerys. Só que, para isso, eu teria que citar todos os nomes de cada filho e cada filha, e isso ia ficar confuso, porque além de serem nomes que não são importantes para entender o parentesco, são personagens que a gente não tem referência visual, que nunca apareceram em nenhuma série, então não tem como colocar nenhuma foto deles aqui. Por isso, eu vou citar o nome dos Targaryens principais que separam diretamente a Rhaenyra da Daenerys. E para ficar menos confuso ainda, lembre de uma coisa, os Targaryen têm mania de repetir o nome, então tem vários Viserys, vários Aegon, mas são pessoas diferentes. Vamos lá. A sequência é: da Rhaenyra e do Daemon veio o Viserys II, que é filho dela, é aquele bebê que já apareceu na série. O Viserys II aparece na cena que ela tá mostrando o bebê pro pai dela, olha aí o nome repetido. É por isso que ele é o Viserys II, é porque já teve um outro Viserys que foi rei. Mas continuando, o Viserys II vai crescer, ele vai dar continuidade à linhagem, e dele vem o Aegon IV. Depois vem o Daeron II, o Maekar I, o Aegon V, o Jaehaerys II, e aí chega o Aerys Targaryen, o Rei Louco, e dele é gerada uma filha que é a Daenerys Targaryen. Então essa é a sequência: Rhaenyra, Viserys, Aegon, Daeron, Maekar, Aegon, Jaehaerys, Aerys, Daenerys. 7 gerações. Rhaenyra e Daenerys estão separadas por 7 gerações, então podemos afirmar que Rhaenyra é ex-avó da Dany. Rhaenyra e Daemon são ex-avós da Daenerys de Game of Thrones. O elo entre essas duas é muito maior do que se imagina. A posição que a Rhaenyra e a Daenerys se encontram é basicamente a mesma. Olha só, ela já perdeu 2 filhos desde que esse confronto pelo trono começou. E tipo assim, nem iniciou direito, né? As guerras de fato vão acontecer na temporada nova, então já na Season 1, sem ter uma guerra, já foram 2 perdas. A Visenya, de maneira precoce, e o Lucerys, que morreu numa situação que ninguém imaginava que ia acontecer. Então não precisa pensar muito para entender que o sofrimento da Rhaenyra só tá começando. Não só o dela, né? O de todo mundo que tá envolvido no confronto, mas assim,
vai ser uma coisa destruidora no nível que Game of Thrones nunca mostrou, então vai ser uma coisa que nunca vimos igual. A trama da House of the Dragon é justamente essa, né? É a maior guerra civil da história da casa Targaryen. Portanto, o sofrimento, as perdas, a perversidade vai cair muito em cima da Rhaenyra Targaryen. Ela vai viver isso à flor da pele e a Daenerys também vai passar por um sofrimento muito parecido daqui 172 anos. O único momento de vida da Rhaenyra que foi sem turbulência, que teve paz, zero guerra, foi do nascimento dela até a adolescência. Ela teve uma infância até que muito boa por conta da ausência de conflito. A maioria do reinado do Viserys foi pacífico e a vida da Rhaenyra só começou a perder total rumo a partir do dia que o pai dela, o Viserys, o rei naquela época, decidiu ter um filho homem por causa do sonho que ele teve. A partir do momento que o Viserys botou isso na cabeça, que ele queria ter um filho homem, acabou. Mesmo sem intenção, ele arruinou toda a casa Targaryen. Obviamente não é só culpa dele, mas é aquela coisa. Toda ação gera uma reação, uma consequência. E essa obsessão do Viserys em querer um filho homem fez a esposa dele, a Aemma, a mãe da Rhaenyra, morrer no parto. O Viserys já sabia que a Aemma não podia ficar tendo filho. A Aemma já tinha perdido mais filhos anteriormente. Daí o que aconteceu? O Viserys ficou sem o filho, sem a esposa, e ainda assim ele não sossegou. Mesmo ele já tendo nomeado uma herdeira mulher, ele casou de novo com a Alicent Hightower, teve filhos homens e aí, nesse ato, já não tinha mais volta. Foi bem aí que ele dividiu a casa Targaryen, fez a Rhaenyra perder a posição de herdeira de rainha, e agora ela vai ter que lutar pelo trono e pelos filhos dela pra não morrer mais ninguém. Se o Viserys nunca tivesse casado com a Alicent Hightower, a guerra pelo trono que nós vamos assistir na série nunca ia acontecer. Nunca. Isso é um fato. Parte de Westeros até poderia rejeitar a Rhaenyra como rainha, isso sim, mas não teria como desenrolar o nível de guerra que tá por vir na série. Não teria, porque não existiria o Aegon, não existiria o Aemond e não teria como ter conflito com eles. Eles nunca teriam nascido, então não teria um candidato homem, o Aegon no caso, se opondo a Rhaenyra Targaryen. Teria só o Daemon, mas ele não quer ser rei. Então, enquanto ela teve uma infância e parte da adolescência até que muito boa, com a Daenerys Targaryen foi o oposto. Ela sofre desde quando ela nasceu. Daenerys é perseguida desde o dia que ela abriu os olhos nesse mundo. Ela nasceu em Dragonstone durante uma tempestade e assim que a Daenerys nasceu, ela e o irmão Viserys não puderam perder tempo. Eles tiveram que ser levados embora, fugir, antes que o Robert enviasse os assassinos dele para pegar Daenerys. Então assim, ela meio que fugiu por uma boa parte da vida, porque o Robert tentou matá-la diversas vezes e a gente até viu isso em Game of Thrones. Lembra do rei Robert? Então, muito tempo antes de Game of Thrones começar, quem era o rei era o Aerys Targaryen, conhecido como Rei Louco. Ele é o pai da Dany. E como todo mundo sabe, Westeros sempre viveu na dinastia Targaryen, ou seja, desde o começo só tinha rei Targaryen. Tanto que na House of the Dragon é assim, né? Você herda o trono, outras famílias não assumem a posição de rei. Só que quando o Aerys ficou maluco e queria explodir a capital com aquele fogo verde, o fogo da Cersei, e ainda por cima ao mesmo tempo o Rhaegar acabou ficando com a Lyanna Stark de maneira escondida, tanto que até pensaram, né, que ele tinha sequestrado a Lyanna quando na verdade eles se amavam e ficaram juntos, o Robert iniciou uma rebelião contra a casa Targaryen. O Robert amava a Lyanna Stark, a gente vê isso no episódio 1 de Game of Thrones. O Rhaegar, se alguém não lembra, é o irmão da Dany, filho do Aerys e é o verdadeiro pai do Jon Snow. O Ned Stark ajudou o Robert nessa rebelião. O Ned encontra a irmã dele, a Lyanna, que estava sumida, com o bebê Jon Snow, filho do Rhaegar. Nesse meio tempo, o Robert destrói o Rhaegar em batalha, ele morre com uma martelada. A casa Lannister também participou da rebelião, então foi o Jaime que matou o Aerys, o pai da Dany. Essa cena tem na série, aconteceu na Sala do Trono mesmo, e foi bem ali que a dinastia Targaryen chegou ao fim. O Robert esmagou essa dinastia e se tornou o novo rei. Porém, ainda tinha uma pendência, né? Tinha a Daenerys e o Viserys vivos, então Robert não ia sossegar até aniquilar os dois também. É por essa razão que quando o Ned volta da guerra, ele volta com o bebê da Lyanna pra casa fingindo que é o filho dele, filho bastardo. Ele trocou o nome do Aegon por Jon. Esse foi o plano do Ned na intenção de proteger a verdadeira identidade do Jon Snow, proteger do Robert, né? Assim ele nunca ia descobrir que o Jon é na verdade um Targaryen, porque se isso acontecesse, obviamente o Jon seria morto, e por muitos anos o plano deu certo. Só na season final que o Jon foi descobrir quem ele realmente é. O Robert odiava os Targaryen porque ele foi apaixonado pela Lyanna Stark e todo mundo pensava que o Rhaegar tinha roubado a Lyanna, sequestrado ela, o amor da vida do Robert, e não foi isso que aconteceu, né? Menos mal. Mas é por essa razão que a Daenerys teve que fugir por quase toda a vida dela.
O Jorah Mormont, no início, ele era um espião do Robert. Ele estava ali para coletar informações da Daenerys e ajudar a matá-la. É que com o passar do tempo, o Jorah se apaixonou pela Daenerys e desistiu de servir como espião. Ele de fato ficou do lado da Dany. É por isso que quando Robert tentou envenenar a Daenerys com aquele barril de vinho, o Jorah já sabia que o barril estava envenenado, entendeu? Como ali naquele ponto ele já queria proteger a Daenerys, ele impediu ela de tomar. Já aqui na House of the Dragon, a Rhaenyra vai experimentar isso porque é a guerra e a morte que vai persegui-la até o final. No caso, a própria casa Targaryen vai ser o inimigo da Rhaenyra. Então temos duas mulheres Targaryens que ambas são filhas de um rei, são herdeiras. A Daenerys é herdeira porque nem adianta a gente usar o argumento de que o Jon é o herdeiro legítimo, porque o Jon não quer o trono, ele não quer ser rei, então a legitimidade do Jon não interessa, ele não quer. Então, se ele não quer ser rei, se ele não quer assumir esse papel, pra quem ficaria o trono se a gente fosse seguir uma linha? É lógico que é pra Daenerys, ela tem o sangue Targaryen, mas de qualquer forma, a Dany pegou o trono na força, na batalha. Não foi só usando o argumento de que ela é herdeira, ela não tá pedindo por favor. Ela foi lá com fogo, com exército, pegar de volta o que sempre foi da família Targaryen. Mas o foco, a questão, é que é na jornada de vida que eu acho as duas muito parecidas. Nessa jornada, elas perdem filhos, a Daenerys perdeu o Viserion e o Rhaegal, e ela realmente se sentia mãe deles, não à toa. Ela é chamada de Mãe dos Dragões, e na House of the Dragon, que tá só no começo, Rhaenyra já perdeu dois, Lucerys e a Visenya. Imagina só o que ainda vai acontecer. Mas olha só o paralelo. Daenerys teve o trono arrancado dela de maneira direta, afinal Jon Snow a matou antes dela ser coroada, então quando estava quase lá, ela não se tornou rainha. E aqui na nova série, a família Hightower, além de tomar a herança da Rhaenyra, o Otto Hightower queria matá-la também, é que a Alicent não deixou. Então pela posição de ambas, pelas jornadas que elas tiveram e ainda vão ter, pelo protagonismo que as duas têm, são duas Targaryens que têm muita relevância nas duas séries, por tudo isso aí, você consegue fazer várias conexões e paralelos entre a rainha Daenerys e a rainha Rhaenyra Targaryen. Mas o elemento chave, que é idêntico nas duas, é o fim dessa jornada. Essa é a única parte do vídeo que vai ter spoiler, então se você não quer saber o que acontece com a Rhaenyra no final, avança o vídeo para esse minuto que tá na tela. Porém, saiba que o que eu vou falar é a versão do livro, ou seja, a série pode mudar total isso aqui que eu vou contar. Eles podem fazer algo original, como eles já estão fazendo, e o final da Rhaenyra que eu vou contar aqui pode nunca acontecer. Na série ela pode terminar de outra forma, mas tá avisado, do spoiler. Então, as duas têm o mesmo destino. Do mesmo jeito que a Daenerys é morta por um Targaryen na sala do trono, Rhaenyra também é morta por um Targaryen numa sala do trono. Ela morre no final igual a Daenerys. Esse Targaryen que tira a vida dela de uma forma muito perversa é o Aegon, o meio-irmão da Rhaenyra. Curiosamente, as duas morrem por dois Targaryens que se chamam Aegon. Só que a morte da Rhaenyra é muito mais perversa. O Aegon manda o Sunfyre queimá-la e devorá-la sem nenhuma piedade na frente do filho dela. Assim, é o momento mais chocante da guerra na minha opinião. Inclusive eu nem sei se a série vai fazer a cena igual, porque para algumas pessoas vai ser meio perturbador. Tudo começou no mesmo lugar e com o mesmo objeto. Esse objeto de poder que causou o fim da casa Targaryen também teve o seu fim quando foi derretido no último episódio de Game of Thrones. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, das informações. Se inscreve no canal se você for novo aqui, assim você não perde nada importante da nova série. Muito obrigado por ficar até o final e até mais.